Olá, tudo bem com você? Eu sou Isabel Nogueira e eu quero falar para você sobre como você, professor, pode usar a comunicação não violenta dentro da sua sala de aula para ajudar o seu aluno a melhorar o seu desempenho. Quer saber um pouquinho sobre esse assunto? Então, continua comigo. Quando se fala em comunicação não violenta, essencialmente se fala em conexão, em necessidades atendidas, se fala em respeito, se fala em compaixão. Então, se a gente quer aplicar a comunicação não violenta, a gente precisa saber que esses recursos são fundamentais. Dentro da sala de aula, é muito importante que o professor tenha a disposição de colocar em prática, pouco a pouco, esse modelo de comunicação, porque com certeza vai trazer muitos benefícios para os seus alunos. Os alunos vêm para a escola para aprender, então eles vêm com essa missão, que na verdade eles não sabem exatamente como realizar. É muito amplo, é muito abstrato isso para os alunos, mas uma das formas da gente mostrar claramente para a criança o que ela vem fazer na escola é mostrar a ela o conteúdo diário e especificar para que ela possa previamente ter noção daquilo que ela vai aprender durante aquele dia. Então, uma linguagem muito clara, específica para a criança é fundamental, mas não é só isso. Os nossos alunos não só são seres cognitivos que estão ali para aprender aquilo que vai ser ensinado. A escola não dá mais para ser conteudista, né? Essa escola depositária, onde a gente vai somente transferindo para as crianças, transferindo para os alunos, um acúmulo de conhecimento. Hoje, mais do que nunca, a gente sabe que as informações estão à disposição, mas saber o que faz com elas é muito mais importante. E o aluno é muito mais emocional em grande parte do seu dia, porque na verdade todos nós somos emocionais na maior parte do tempo. A criança, a mesma coisa. E a criança, nós precisamos lembrar que ela ainda não tem o seu córtex pré-frontal totalmente estabelecido. Então, ela ainda não tem muitas habilidades que o adulto possui, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Mas a comunicação não violenta pode auxiliar em situações quando a criança tem todas as condições de aprender, mas a gente vê que o rendimento dela é muito insuficiente ou muitas vezes ela não aprende mesmo. Então, muitos professores se sensibilizam e tentam dar um incentivo, dizendo para a pessoa: melhore, faça melhor, que capricho, muito bem, que ótimo. Então, essas frases, sim, estimulam naquele momento, mas elas não trazem para a criança um esclarecimento para que ela continue progredindo dia a dia. A CNV entra, então, nesse aspecto. Quando a criança entende que ela tem uma necessidade, quando ela identifica essa necessidade, aí sim existe a possibilidade dela progredir dia a dia. Para que ela possa descobrir a sua necessidade, ela precisa muito da ajuda do seu professor. Então, quantas vezes uma criança, ela não tem uma das suas necessidades atendidas, por isso ela é completamente impossibilitada de ter a chance de aprender e reter o conteúdo na memória de longo prazo. Bom, algumas dessas necessidades podem ser amor. Às vezes essa criança não se sente amada. Então, não tendo essa necessidade atendida, ela não se sente bem, ela se sente insegura, ela se sente triste, e tudo isso dificulta sim que o cérebro, a parte cognitiva, desempenhe a sua função. Ela pode, por exemplo, não se sentir aceita, ela pode não se sentir pertencida a algum meio, ou a sua família, ou ao seu próprio grupo da sala de aula. Então, veja bem, quando uma pessoa não se sente aceita, como ela vai se sentir tranquila para aprender, não é verdade? Ela pode, inclusive, não ter os elementos básicos para a sua necessidade básica, física, ser suprida. Por exemplo, ela pode não ter um alimento satisfatório, ela pode não ter as noites de sono completa, ela pode não ter
atividades físicas que possam fazer com que ela tenha uma saúde mais desenvolvida. Então, quando o professor tem essa habilidade de perceber quais são as necessidades dessa criança, ele pode agir nesse sentido, no sentido de ajudar essa criança a buscar estratégias para aprender melhor e a suprir essas necessidades também. Ela pode fazer com que essa criança entenda que o seu professor a aceita, é um apoio, está ali disposto a lhe oferecer essa ajuda. E quando a criança então se sente confortável, quando ela se sente amada, compreendida, ela pode caminhar não só naquele momento, mas por muito mais tempo, entendendo-se de uma forma melhor, sabendo como ela funciona e sabendo que as suas necessidades estão sendo atendidas ali. O professor é fundamental, por isso dar aula não é só chegar, pegar um giz e passar matéria na lousa e cobrar tarefa e dar broncas. Muito pelo contrário, quando a gente dá broncas, a gente reforça o autoritarismo. E, na verdade, nossas crianças precisam da nossa compreensão, do nosso apoio, para que a gente possa causar mudanças graduais na sociedade. E o professor também precisa buscar entender quais são as suas necessidades. É por isso que o treinamento em comunicação não violenta é essencial e o conhecimento causa a transformação necessária para todos nós. Porque se a criança não sabe, nós também não sabemos, porque fomos crianças que não fomos ensinadas a respeito disso. Se esse conteúdo supre uma necessidade sua de algum conhecimento que você não possuía, deixe seu like, comente e compartilhe. Acompanhe mais conteúdos como esse nas minhas redes sociais. Professora Isabel Nogueira. Até o próximo vídeo.